Noite, queridos, que bom é estar na casa do Senhor, né? Sempre falo na célula, não importa como está o nosso coração, não importa o que nos aconteceu durante a semana, Deus é digno do nosso louvor, da nossa adoração, da nossa gratidão. A Ele toda a honra e toda a glória. E que bom que você está aqui para agradecer a semana que findou e para pedir a proteção a Deus na semana que está iniciando. Vamos agradecer a Deus. Pai, nós queremos engrandecer o Teu nome e declarar, Pai, que nós estamos aqui porque queremos ouvir de Ti, porque queremos, Senhor, Te conhecer em espírito e em verdade, porque desejamos erguer um altar de adoração e declarar que Tu és o único e digno de ser adorado, de ser louvado e entronizado. Pai, recebe a adoração, Pai. Toda honra e toda glória a Ti. Declaramos, Pai, que Tu és o único, és verdadeiro, és santo, és majestoso. És aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. É aquele que deu o Seu único Filho para morrer na cruz em nosso lugar. E nós queremos, Pai, declarar um pouco da nossa gratidão. Queremos agradecer, Pai, pelo sustento que o Senhor tem nos proporcionado todos os dias. Queremos Te agradecer, Pai, pela saúde que nós temos. Queremos Te agradecer, Pai, porque podemos ir e vir, Senhor, sem precisar nos esconder, Pai. Temos liberdade para Te adorar, para eternizar o Teu nome. Recebe a adoração, Pai, nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Nos adorar aquele que tem um nome que está acima de todo nome, acima de todas as coisas, diante de tudo. Vamos adorar o Senhor. Abre o teu coração, abre a tua mente. Deixa o Senhor falar com você. Amém? Aleluia. As minhas forças, a natureza e tudo que se fez, foi mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, Tu és ministro bem. Mas os mares, renasce o sol e as maravilhas do mundo conhecer. As riquezas de todos dessa terra, incomparável és pra mim.
Se reunir aqui, gozando da paz que está
mas também da tua glória, nos revestir com o teu
bênção sem medida sobre o teu povo. Pai, o Senhor conhece a necessidade de cada um de nós. Por quando a tua palavra diz, antes de abrir a nossa boca, o Senhor já sabe o que vai sair do nosso interior. Mas nós queremos essa noite, meu Deus, nos derramar diante de Ti em adoração, mas também nos fartar com a mesa que o Senhor tem preparado para os Teus filhos. Abra, Pai, o nosso coração, Senhor. Abra os olhos do nosso entendimento, para que essa noite seja uma noite gloriosa na terra. Seja uma noite gloriosa na terra, onde haja uma conexão dos céus até a terra. Como foi nos dias em que Jacó orava, e o Senhor estendeu aquela escada que conectou a terra aos céus, e os anjos subiam e desciam. Havia uma bênção sendo liberada naquele lugar. E nós rogamos, ó Pai, que as bênçãos do Senhor sejam liberadas nessa noite sobre o teu povo, sobre o teu povo, sobre o teu povo, em nome do Senhor Jesus. Levanta um aplauso forte ao nosso Deus, ao Rei dos Reis, ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar, queridos. O Senhor disse: haja luz e houve luz. Aleluia. Viu como é fácil? Tudo liberado pela sua palavra. Existem algumas coisas que eu creio que enchem o coração do pai quando ele se depara com filhos que amam a sua presença, amam a sua casa, se deleitam em estar junto ao Senhor. Existem algumas dificuldades que às vezes nos tiram da casa do papai, mas quando nós entendemos que o nosso Deus é maior do que todos os nossos problemas juntos, Ele é maior do que todos os problemas do mundo inteiro. Você crê nisso, gente? Aleluia! Então se mova por essa verdade. Amém. Quando algumas dificuldades rondarem você, eu quero lhes dizer que a Bíblia já diz que existe um devorador procurando, acampando, criando armadilhas para devorar aqueles que são chamados pelo nome do Senhor. Ele não quer devorar pouca coisa. Deixa eu dizer para vocês, o devorador, ele é seletivo. Ele não quer qualquer coisa, ele não quer qualquer pessoa. Ele quer devorar os filhos. Por isso, os filhos nós somos filés. Nós somos picanhas verdadeiras, viu? Não somos de abóbora. Quantos estão entendendo isso? Nós somos bênçãos do Senhor. Então, às vezes, o inimigo tenta nos tirar da presença do Pai. Escute bem isso. Quando uma voz ecoar atrás de você, tentando te roubar da presença do Senhor, acorde. Se mantenha em pé. Eu estava assim aliás, pensando algumas coisas. Eu gosto de pontuar algumas situações. Eu falei esses dias que não estranharia que o Cleverson estivesse aqui e deixasse a mulher dele que recém ganhou o neném. Eu não estranharia de ver a Aide naqueles dias em que perdeu seu esposo. No domingo seguinte ela estava aqui. E eu não estranharia se visse o Serginho aqui. Quero dizer, Serginho, que essa imagem de vê-lo aqui já estava projetada no meu coração. O Serginho, ele é adestrador de potros de puro sangue. E os puros sangue sempre carregaram ele. Aí um dia ele tentou carregar um puro sangue e seu joelho estourou. Então, quarta-feira, foi quarta, né? Terça, né? Ele sujeitou-se a uma cirurgia e ele disse: não, meu joelho não vai me deixar em casa, eu quero estar com o povo de Deus. Queridos, todas essas coisas acontecem porque o Senhor nos ama, porque Ele quer que eu e você aprendamos acerca dessas coisas. Nós estávamos agora há pouco, eu e a Eunice, aliás,
do Mato Grosso, queridos. Estive com alguns pastores em Carapó, depois Eldorado, depois a Mambai. E aí fui até como é que chama? No bosque do Apóstolo Judá. 1.100 quilômetros, não estou sendo uma pena. 1.100 quilômetros entre ida e volta, apertado em 5 no carro, mas foi muito precioso. E aí cheguei e tinha uma convicção assim no meu coração que a Solimar não ia partir antes que eu chegasse. E aí eu cheguei, logo depois das 18 horas, me acomodei um pouco lá, e aí eu recebi o recado da Aline dizendo que ela tinha sido levada para o hospital e que estava inconsciente. E aí ela pediu para que nós fôssemos lá orar por ela. E nós fomos. Como eu falei hoje lá no velório dela, ainda vimos o suspiro dela, ainda vimos ela em vida. E as irmãs dela nos agradeceram porque foi muito especial. E nós estivemos orando. Eu quero lhes dizer, queridos, a fome que ela tinha de estar nessa igreja me constrangia. A fome que ela tinha de adorar o Senhor me constrangia. A ponto de que hoje ela está adorando o Todo-Poderoso. Nós somos resultado das nossas decisões. Tudo que nós decidimos aqui na terra, nós estamos pontuando nos céus. A Priscila estava falando agora há pouco que o Nahuel está se preparando para o aniversário dele na terça-feira, mas às vezes ele perde algumas estrelinhas que ela pontua. Quanto maior o número de estrelinhas, maior será a festa dele. E maior o número de estrelinhas nossa, maior será a festa nos céus. Ela está na glória. Eu quero glorificar a Deus porque você está aqui nessa noite. Você venceu as suas dificuldades. Você venceu o teu desejo e até a liberdade que você tem, até o direito que você tem de fazer as coisas que você deseja. Você venceu para estar aqui nessa noite. Amém, amados? Então, a Solimar foi para nós, para mim, um exemplo, um modelo de constrangimento. Ela constrangeu deveras o meu coração. E eu espero que você também se sinta assim. Mas eu estou falando tudo isso para que você se coloque em pé agora. E nós vamos levantar um clamor pela família dela. Porque todo esse legado de uma mulher apaixonada pelo Senhor possa refletir-se nos familiares dela. Primeiramente na sua filha Aline, no filho Victor e no seu esposo Valdir, mas em toda a família. Eles possam perceber como ela se tornou uma mulher consagrada depois que conheceu o Senhor. E a nossa oração é para que toda a família seja fortalecida pelo Espírito Santo. Mas muito mais do que isso, sejam constrangidos a conhecer o Senhor que ela conheceu, a desejar estar com o Senhor como ela está. Porque negar Jesus, andar com Jesus nessa vida, muitos podem fazer, mas ninguém pode negar que vai estar na presença dele. E ele vai dizer: entre à direita, benditos do meu Pai, e para a esquerda vão aqueles que não desejaram andar com ele. Levante suas mãos, vamos orar pela família. Pai, mais uma vez, como igreja, nós oramos, Pai Deus, pelos familiares da Solimar. Oramos para que o Senhor traga sobre eles o teu fortalecimento. Aquelas irmãs dela, Senhor, que vieram de Toledo, de Londrina, que estavam tão gratas por tudo que ouviram hoje, nessa tarde, mas especialmente por entender que a Solimar teve a decisão mais preciosa de todas, mais inteligente de todas, que foi entregar a sua vida ao Senhor e andar nos seus caminhos. Eu quero clamar, papai, que isso se reflita para essa família. Todos os familiares sejam abençoados e constrangidos pelo Senhor, em nome de Jesus. Pode sentar, queridos. Glória a Deus. Antes de falar sobre o que eu quero comentar agora, quero saber, tem algumas pessoas nos visitando, parece que tem
Vocês dois já. Você. Nem vou falar. Benção. Aqui tem alguém nos visitando? Fica em pé para nós conhecermos você. Dá um aplauso, Senhor, pela vida dela. Pedir para você bênçãos trabalho, dá um abraço nela, se sinta em casa. Se sinta abençoada nesse lugar. Toda a mesa é preparada para os filhos, mas nós nos alegramos quando alguém se aproxima dessa mesa e sente o aroma, o cheirinho do tempero que o papai coloca, sente o cheiro dos finos manjares dos céus, da preciosidade dos céus. Tem mais alguém nos visitando aqui? Todos estão na casa também? Amém, glória a Deus. Queridos, a palavra de Deus diz assim em Salmos, você não precisa nem abrir, só você acompanhar com os teus ouvidos. Diz em Salmos 126, versículos 5 e 6: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Essa é a vida que aconteceu com a Solimar. Ela estava definhando nos últimos dias, mas ela sabia que uma semeadura havia sido feita pela decisão da vida dela. E hoje há uma colheita nos céus. E nós cremos que haverá uma colheita na casa dela. Nós cremos que haverá uma colheita nessa cidade. Pela consagração e como ela semeou. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Existem momentos em que nós semeamos e as coisas não se abrem, as coisas não acontecem, e há um choro na nossa alma, há um mal-estar em nós, um desejo às vezes de gritar e reclamar, há uma dor dentro de nós. Mas nós continuamos semeando. E a Bíblia diz que aqueles que vão semeando, ou vão chorando enquanto semeiam, a esses existe uma palavra, que eles voltarão trazendo as suas bênçãos. Eles voltarão trazendo os seus dons. Quero dizer para você, papai, que tem os seus filhos, quem sabe, fora de casa, porque essa palavra, ela contempla muitas coisas. Você tem semeado em lágrimas, você tem semeado em oração, você tem semeado em fé. Creia, não só os seus filhos, mas muitos voltarão junto com ele, e tamanha será a alegria da tua casa. Aleluia. Aqueles que têm dificuldades no nível de relacionamento matrimonial, da mesma forma, aqueles que têm dificuldades na gestão dos seus negócios, creia, o Senhor está no controle. Não deixe de semear, não deixe de abençoar. Não deixe de ter um coração bondoso e misericordioso. Não deixe de ter um coração compassivo. Enxergue e semeie. Enxergue, a seara já está madura. Onde estão os ceifeiros? Seja daqueles que semeiam. Hoje, quando você entregar teu dízimo e tua oferta, lembre que você está semeando, tapando a boca do devorador. Porque a primeira coisa que o devorador faz é tentar lançar setas de dúvida na nossa mente, dizendo algumas coisas que tentam nos tornar inadequados ao reino de Deus. Mas quando nós nos permitimos ser ministrados pelo Espírito Santo de Deus, então nós não nos movemos pelas nossas necessidades, nós não nos movemos pelas nossas fraquezas e debilidades, nós nos movemos pela palavra liberada da boca do nosso Deus. Pega na sua mão o seu dízimo e a sua oferta. Pai, eu quero declarar no nome de Jesus que tudo quanto estamos trazendo na sua casa são semeaduras das quais, ainda que alguns com lutas ou dificuldades, haverão de trazer as suas bênçãos, haverão de colher as suas bênçãos em todas as áreas, em todos os níveis, e tamanha será a alegria daqueles que se chamam pelo teu nome, tamanha será a alegria do teu povo, em nome do Senhor Jesus. Saia do seu lugar, venha aqui à frente e traga no altar do Senhor aquilo que é devido ao nosso Deus. Luz
Então venha, queridinhas, venha. O pastor não esqueceu, ele só se enganou de não ter noção, não esqueceu sim. Olha que safra linda. Um veio até de colete aqui, se cair na água já está salvo, né? Glória a Deus, não, mas é colete de frio. Estenda as mãos para cá, queridos. Vamos orar sobre cada um desses abençoados. Pai, mais uma vez, nós queremos demonstrar a Ti a nossa gratidão, papai, por cada um desses crianças, Pai, por cada um desses amadinhos, Senhor, Pai, por cada um desses filhos, Pai, dessa casa, te rogar, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor traga, Pai, sobre cada um deles a Tua bênção, Senhor, Pai, o Teu cuidado, meu Deus, Pai, que o entendimento dessas crianças seja literalmente, Pai, abertas, liberadas dessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos para essa então. Aleluia, glória a Deus. Dá um aplauso ao Senhor. Que bênção pelas tantas crianças. E que bênção nós podemos contar com professores que se dispõem a estar ali ensinando eles. É uma bênção. Nós, se não tivéssemos quem estivesse com eles na escolinha, teríamos um culto cheio de criança. Ô Davi, como não, Davi? O Davi ficou, gente, o Davi ficou. Vamos lá, gente. Ele quer ouvir a palavra. Depois você vai ter que me contar o que você entendeu da palavra, tá, Davi? Então, beleza. Queridos, eu queria comentar com vocês algo que o Senhor tem falado ao meu coração, que é muito especial. Há tempos eu tenho orado e tenho dito a Deus: eu quero que o Senhor me traga espírito de revelação e espírito de sabedoria. Quero entender os pensamentos do meu Deus. Mas você sabe que não é tão simples assim, né? Não é tão fácil assim. E eu queria comentar com vocês algo que aconteceu comigo, e eu quero que vocês prestem bem atenção para entender. Eu tive um sonho no dia 30 para o dia 31. Eu tive um sonho e eu acordei às 3 horas da manhã, mas aquilo era tão real, que, meu Deus, meu coração ia sair pela boca. Eu levantei, fui para a sala e comecei a escrever. Eu queria escrever para não esquecer nada daquilo que eu tinha sonhado. Mas o mais incrível é que, à medida que eu ia escrevendo o sonho, o Senhor trazia passagens bíblicas. O Senhor me mostrava passagens bíblicas em relação ao que eu tinha sonhado. E aí, eu escrevi, eu acho que eu voltei para a cama às 5 da manhã, porque o Senhor ficou ali me ministrando. E eu quero contar para vocês, então, o que foi que o Senhor falou comigo, o que eu sonhei e o que depois Ele mostrou para mim, tá? Então, primeiro eu vou contar o que eu sonhei, para vocês entenderem depois o que eu vou comentar. O senhor está tomando água? Não estava. O sonho. Estávamos. Então, para mim, eu não estava sozinha no sonho. Tinha muita gente, quem sabe eram vocês nesse sonho. Mas eu não estava sozinha. Eu estava numa indústria, numa fábrica enorme. Não é essas assim que a gente vê por aqui. É aquelas enormes que nunca, não tem fim, sabe? E a gente estava no andar superior. Deixa eu olhar pelo que eu escrevi, porque senão eu vou deixar detalhes fora. Estávamos trabalhando numa indústria enorme, que produzia alimentos, mas nós tínhamos ameaças de fora. O inimigo querendo nos parar, o inimigo querendo nos prender e querendo nos matar. Vocês já vão entender por quê. Fazíamos um alimento, então, no andar superior, e a gente colocava numa máquina para
precisávamos ver o que fazer para melhorar, quando de repente soou um alarme. Um alarme assim estrondoso soou. E o que nós fizemos? Nós corremos, era um aviso que nós tínhamos que correr para um abrigo. E aí nós disparamos daquela escada, tinha uma escada larga de metal, a gente tinha que correr para baixo. E aí nós disparamos naquela escada. E conforme a gente ia descendo, a gente encontrava pessoas que estavam distraídas, que não entenderam e não entendiam o que era aquilo. Esse alarme, o que é isso? E a gente rebanhava todo mundo, precisamos socorrer. E aí, quando estávamos chegando perto da entrada, então, aquela escada enorme, descemos e daí fomos para uma rampa que dava acesso ao abrigo. Quando a gente chegou nessa rampa, tinha uma mulher entendendo o que estava acontecendo, uma mulher entendendo o que estava acontecendo com uma criancinha no colo. E aí eu falei para ela, vamos, você precisa vir. Ela falou, eu não tenho força, eu não consigo. E aí eu peguei a criança no colo dela e disse, venha. E ela veio bem devagarinho, assim, porque realmente ela não conseguia. E aí quando terminou aquela rampa, entramos pro abrigo. Quando nós entramos no abrigo, o inimigo chegou. Mas o incrível de tudo isso é, quando ela entrou e fechou a porta, o inimigo chegou, mas ele não tinha acesso ao abrigo. Chegou e era como se daquele lugar para diante era intransponível. Impenetrável era para o inimigo. Então, saímos de um lugar de aço, de ferro, de construção enorme, com máquinas enormes, modernas, entramos para um lugar tremendo. Quando passava da porta para um lugar totalmente novo, já na entrada, assim, eu ainda tenho a imagem, entrava pela porta, assim, um parreiral, em cima da cabeça, com cachos de uvas enormes, cachos rosados e cachos roxos. Assim, aquela uva assim que, uma delícia, né? Só de pensar. E aí você olhava um caminho enorme, indo assim, cheio de gente que tinha entrado nesse abrigo. E parecia que aquele caminho não tinha fim. E quando eu estava preparando, Deus falou comigo, era o jardim de Deus, esse lugar, o jardim de Deus. Eu sabia, olha, tem uma coisa interessante. Vou ter que tomar vários goles, porque vai me secando a boca. Uma coisa interessante, eu sabia que existia o abrigo, mas eu não sabia onde era. Olha só, eu sabia que existia o abrigo, mas eu não sabia onde era. Mas quando o alarme soou, sabe o que aconteceu? Eu fui imediatamente para aquele lugar. Então fomos para o lugar certo. Essa é a segurança para mim e para você. Você crê que tem um lugar preparado para você? Esse lugar é seguro. Esse lugar é onde o Senhor está. Amém? Naquele lugar, então, o medo desapareceu, a ameaça desapareceu, o desespero simplesmente sumiram. Estávamos seguros e livres de toda ameaça. Então, quando eu acordei desse sonho, era tão real tudo isso, que eu fui lá escrever. E aí o Senhor ia me mostrando as passagens. Primeira coisa que o Senhor me falou, mas foi muito claro.
O Senhor me disse: eu tenho um alimento que o mundo precisa. Diga para você, eu tenho um alimento que o mundo precisa. Sabe qual é? Jesus, o pão da vida. João 6,35 fala: declarou-lhe Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. O pão da vida, queridos, é indigesto para algumas pessoas. As pessoas, sabe? Você já percebeu que tem gente que diz: lê a Bíblia. Lê a Bíblia. Mas vocês parecem que, né? Olham para a gente como a gente deve ter a Bíblia. Nesse tempo que a gente está vivendo, lê a Bíblia. Sim, o pão da vida é indigesto para alguns. Sabe por quê? O desejo é pelo alimento que o mundo dá. O desejo é pelo alimento que dá uma alegria momentânea, dá um prazer momentâneo. O alimento estava sendo testado e não dava certo, porque quando chegava na boca se transformava e não dava para comer. A pessoa que provava era a figura do mundo, e muitas pessoas que estão na igreja. Tem gente que está embriagada pela tristeza, pela angústia, que nem fome sente. Pega buscar alimento porque não tem fome. O alimento que hoje servimos para o mundo é indigesto. Nem sabor tem, porque tem tanta comida disponível. Você já percebeu quanta comida para alimentar a alma, para alimentar as emoções? Está cheio de coisa. Alimento que feliz que eu fico. 5 minutos. Daí um pouquinho você está de novo na mesma situação. E olha o que Jesus diz. João 6,57. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Do que eu e você temos nos alimentado? É disso que nós vivemos, sabia? Se você se alimenta da palavra, é disso que você vive. Olha só, o alimento que nós encontramos em Jesus, ele sustenta tanto, de tal forma. Vocês lembram a história de Elias? Eu vou lá para 1 Reis 19. Olha o que aconteceu. Vocês lembram? Acho que eu vou administrar um poucos dias. Que Elias, ele tinha matado os profetas de Baal, e aí Jezabel mandou um recadinho para ele e disse que ele ia morrer no outro dia, né? E ele, de medo da mulher, correu, foi para o deserto. Quando ele chegou no deserto, o que ele fez? Ele foi se esconder embaixo de um zimbro. A Bíblia está falando, deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. 1 Reis 19:5. E eis que o anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Ele olhou e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras e em brasa, e uma botija de água. Comeu e bebeu, e ele voltou a dormir. Olha só. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho que te será sobre modo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe. Você já pensou que comida foi essa? Alguns dias atrás, passei uma semana, 2 semanas, lendo e interagindo com essa palavra. Porque eu falava para Deus assim: Senhor, eu queria tanto entender o que Elias comeu. O que comida foi que Elias comeu? Gente, ele comeu o pão e ele andou 40 dias e 40 noites e não parou para descansar. Até chegar no monte de Deus. A comida que Jesus nos dá, esse alimento que nós encontramos em Jesus, ele nos sustenta. Ele nos sustenta. E você diz, mas
eu não vou sentir fome natural, vai, porque é outro sustento que Ele dá. Ele te sustenta no espírito, Ele te dá força, ânimo, Ele te fortalece todos os dias em todas as situações, Ele faz você ter um entendimento de coisas que você não entende. Mas nós vivemos, queridos, num tempo onde nós precisamos fazer escolhas. Muitas vezes as nossas escolhas têm sido renunciar pelas coisas, pelos princípios e valores de Deus, renunciar de ler a palavra, de ter comunhão com o Senhor, por causa daquilo que o mundo tem nos oferecido. Temos uma longa jornada. Você crê nisso? Você crê que você ainda tem uma longa jornada? Temos uma longa jornada pela frente. E nós não sabemos o dia de amanhã. Eu não sei, você não sabe o que vai ter. Você precisa se alimentar do pão da vida. Você precisa, para não esmorecer e não desanimar. Se você não se alimentar, você vai desistir pelo caminho, querido. Entendeu isso, homem? Qual tem sido o teu alimento diário? Que tipo de alimento tem satisfeito a tua alma? Nessa semana eu conversei com uma pessoa e ela me disse assim: sabe que é difícil parar para ter tempo com o Senhor, para me alimentar do pão? Ela falou, mas quando eu paro para me alimentar, eu esqueço, quando eu vejo passar um tempão e eu digo, meu Deus, que bom que foi. Sabe por quê, queridos? Porque nós precisamos fazer escolhas. O Valdir acabou de dizer, eu preciso escolher. Eu preciso escolher, ou eu fico na frente da televisão, ou eu vou e peço para o Senhor, revela-me. Não precisa ler toda a Bíblia, precisa. Mas num dia você pode ler um versículo, mas diz para o Senhor, Deus me revela o que o Senhor quer falar comigo nesse versículo. Primeira coisa então, o pão da vida. Eu tenho o pão da vida, e as pessoas aí fora precisam comer do pão da vida. E eu e você precisamos dar esse alimento para as pessoas. A segunda coisa que o Senhor falou comigo, nós estávamos sofrendo ameaças. O inimigo não quer que os outros sejam alcançados e tenham a vida mudada. Ele tenta nos pôr medo com ameaças constantes. Nós temos preocupações com filhos, com finanças, com provisão. Nós temos preocupação com insegurança. E nesses dias, tanta coisa acontecendo. De repente assim, parece que, meu Deus, e agora? O que vai ser o amanhã? Diga para você mesmo, está nas mãos do Senhor. Está na mão do Senhor o nosso amanhã, amém? E o Valdir também usou, fica copiando. Ele disse, falou sobre 1 Pedro 5, 8 e 9, que disse, sede sóbrios e vigiai. Sede sóbrios e vigiai. O vosso adversário, o diabo, ele anda ao derredor, rugindo como leão, buscando a quem tragar. Preste atenção, vigie. Tem muitas vezes que você não percebe, o inimigo está ao redor, querendo armar ciladas, querendo te distrair. Preste atenção, o Senhor tem algo muito, muito, muito maior para você. Então, primeira coisa, o pão da vida. Segunda coisa, o diabo, ele tenta nos amedrontar, nos distrair. E a terceira coisa, encontramos muitas pessoas pelo caminho, muitas pessoas sem entender o que estava acontecendo, por que nós estávamos correndo e nem ouviam o alarme que estava soando. Assim hoje está a humanidade. Quanta gente que não percebe, tem um alarme soando. Vocês lembram que esses dias eu compartilhei com você sobre o relógio? Ah, Fabinho, lembra, né, Fabinho? Eu compartilhei sobre o relógio. O Senhor mostrou para mim um relógio com um ponteiro certo. Queridos, estamos
estamos no tempo onde o Senhor, Ele quer nos acordar. Não sei quanto tempo ainda vamos viver. Jesus chegou hoje para Solimar. Quem sabe amanhã chega para mim ou para você? Como nós estamos? E olha aqui. Ezequiel 3,17. Enquanto eu repassava, o Senhor me trouxe esses textos, tá? Pois eu procurei, fui investigar outros, mas, olha o que diz Ezequiel 3,17. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás as palavras e os avisarás. Nós somos chamados. Eu e você somos chamados nesse tempo para declarar como João Batista: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos. Queridos, quantos não estão percebendo o tempo que estamos vivendo? E a Bíblia fala sobre a atalaia, sobre a sentinela. Sabe quem são? São os responsáveis por avisar de um perigo iminente. Um perigo iminente. Hoje precisamos anunciar o Evangelho, convidando as pessoas ao arrependimento. Na época, o que o inimigo vinha? O sentinela ficava no alto, ou numa guarita alta, e quando avistava o inimigo, dizia: o inimigo está chegando, e o povo se preparava para enfrentar o inimigo. Hoje nós precisamos estar com sentinela. Não adianta nós ficar no alto, nós precisamos prestar atenção. O que é que o inimigo está querendo aprontar à nossa volta? Quarta coisa, queridos, a rampa de acesso. Isso me deixou muito chocada, porque naquele lugar tinha uma mulher paralisada, com um bebê no colo, dizendo: eu não consigo, eu não tenho forças. Muitos estão à nossa volta assim, dizendo: eu não tenho força, eu não consigo, eu não sei como fazer. Mas eu e você temos a palavra de Deus. Eu e você temos a vida em Cristo Jesus. Nós temos vida, temos o pão da vida, temos a resposta que eles precisam. E nós precisamos entender isso. E olha o que a Bíblia diz. Gente, na hora, assim, quando eu levantei, um dos primeiros versículos que eu lembrei foi esse. Olha o que a Bíblia diz: fortalecei as mãos fracas ou as mãos frouxas, firmai os joelhos vacilantes ou trementes, dizei aos desalentados ou turbados de coração: sede fortes, não temais, o vosso Deus virá e vos salvará. O nosso Deus virá e nos salvará. Amém? Olha só, esse é o meu desafio e o teu desafio. Isso está lá em Isaías 35. Mas aí, quando você vai olhar Hebreus, olha o que Hebreus diz. Hebreus 12 e 13. Portanto, levantai as mãos cansadas e os joelhos
vacilantes têm fortificado. O amigo de Jó falou para ele, viu? Você já fez tanto isso, como que você está desse jeito agora? Queridos, quando nós começamos a nossa vida com Cristo, nós começamos a corrida da vida a todo vapor, né? Recebemos Jesus, novidade de vida, tudo maravilhoso. Mas depois os problemas surgem, o fôlego vai diminuindo, os passos parecem pesados, os joelhos querem vacilar. É neste tempo, neste momento, que é tão importante nós termos alguém junto conosco dizendo, força, eu te ajudo. Vamos lá, você está com dificuldade, Serginho, teu joelho logo vai ficar bom. E aí o Senhor vai dizer, Serginho, não fique aí não, vamos lá, né? Vamos ver, vamos continuar, vamos junto, eu ajudo você. Sabe, eu e você muitas vezes pensamos, mas a vida está tão difícil, está tão complicada para mim, como que eu vou ajudar o outro? Já ouvi isso da Sandra, né, Sandra? Já ouvi isso da Sandra, mas a Sandra está com uma amiga aqui hoje, né, Sandra? Não importa. Sabe, queridos, tem coisas que eu e você temos que os que estão nos olhando não têm. Tem uma esperança, tem uma presença de Deus em nós. E uma pessoa falou para mim essa semana, disse assim para mim, eu falei, qual que é a diferença entre nós e o povo do mundo aí? Ela olhou, ela falou assim, o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo que nos guia, que nos dirige, que nos aconselha, que nos move. E nós muitas vezes nos sentimos assim, desanimados. Nós precisamos de ajuda. Queridos, eu e você temos dentro de nós um depósito tão grande, que podemos socorrer aqueles que estão necessitados. Amém? Glória a Deus. Então, vamos lá, só para revisar, temos o pão da vida. O inimigo está tentando nos intimidar. Muitas pessoas distraídas e somos chamados para ser os atalaias, aqueles que avisam. Tem uma rampa de acesso e nós somos chamados a fortalecer aqueles que estão com os joelhos trôpegos, com as mãos descaídas, aqueles que estão titubeando. Quinto, não é tanto, tá, gente? Que horas são? O pastor liberou. Ah, o pastor liberou, que bom. Temos um abrigo preparado para nos proteger. Mesmo que, olha só, o que me chamou muita atenção parece que eu estava naquele lugar e eu não fazia ideia. Ah, tá, o inimigo está ameaçando, mas e daí? Se o inimigo vier, aonde que nós vamos? Vamos para onde? Aí o Senhor me falou, tem um lugar certo, tem um lugar seguro, tem um lugar, um abrigo preparado para nos proteger. E o Senhor me lembrou do Salmo 46:1 que diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora das tribulações. Esse é um lugar seguro. Temos um lugar seguro, um abrigo seguro. Há esperança para nós. Precisamos avisar os que não sabem. Diga que está aí do seu lado. Diga a esperança para você. A esperança para nós. Temos que avisar aqueles que não sabem. Então temos um lugar de descanso, um lugar de paz, um lugar de alegria. Existe uma porta, diga comigo, porta. Existe uma porta que dá acesso a esse lugar. E quem é essa porta? Jesus. Olha o que João 10:9 diz. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, entrará
sairá e encontrará pastagem. Eu saio do lugar onde eu estou, do lugar de conflito, do lugar de tristeza, do lugar de dor, e eu passo para um outro lugar. Aquele ficou para trás. Lembra que eu falei? Era um turbilhão, era uma confusão, mas eu entro aqui, a paz me alcança, a segurança. Entrei pela porta. Gente, a primeira coisa, eu vi a videira verdadeira, os cachos de uva, aquele lugar, e daí mostrava um caminho enorme. Entrei pela porta e achei um lugar de descanso, um lugar de paz, um lugar de tranquilidade. Fora um turbilhão, o mundo sendo abalado, angústia, medo, insegurança. O inimigo não tem acesso nesse lugar. A porta, tinha a abertura da porta. E quando eu falei, fecha a porta, o inimigo não conseguia passar. Não precisava nem ter aquela porta, sabe? Porque eu passei por ela. E aqui o lugar era outro. Não tinha mais ameaça, não tinha mais medo, não tinha mais angústia, não tinha mais. Eu atravessei pela porta e eu cheguei no lugar. Queridos, quando eu passei pela porta, o contato com o mundo foi cortado. Entrei por uma porta e saí para um lugar novo, uma outra realidade. Então, tá, já falei isso. É que eu escrevi, agora eu tenho que olhar se eu, né? Uma coisa fora. Temos um lugar junto ao Pai. Temos o esconderijo do Altíssimo. Isso é certo. Hoje de manhã, quando a Aline me mandou a mensagem dizendo a mãe descansou, quando nós chegamos lá ontem, a primeira coisa que ela falou assim, ela estava com a cara inchada de chorar e ela dizia, eu não quero minha mãe sofrendo. Eu não sei como vai ser sem ela, mas eu não quero minha mãe sofrendo. E eu falei, Aline, você precisa entregar, eu já entreguei. Eu quero que ela descanse. E nós oramos por isso. Oramos por ela e oramos pela Solimar nesse sentido. Hoje de manhã, quando ela me mandou a mensagem, ela disse, minha mãe descansou. E ela falou para mim, só não sei agora como vai ser, né? Mas uma coisa, eu estava lá, orando e pensando, meu Deus, eu preciso mandar uma palavra para essa menina. O que eu vou mandar? Aí eu mandei para ela assim, eu lembrei, procurei, mandei o versículo certinho, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia. Mesmo que morra, ainda que morra, viverá. Mandei para ela e ela me mandou um coraçãozinho. Porque eu falei, essa é a nossa esperança, essa é a minha esperança e a tua esperança. Ainda que a gente morra, a gente vai viver. Amém? Nós temos a garantia de vida eterna. Eu e você temos vida. E por que a gente fica tão acanhado nessa vida aqui terrena? Nós temos a tudo à nossa disposição. O Deus da glória, o Rei dos Reis, Ele está comigo, está com você. Ele não disse, vai lá para a terra, nasça lá e fique lá e se vire. Não, Ele não nos deixou aqui órfãos. Ele nos deu e Ele se deu por nós. Temos um Pai, temos a garantia de um Pai eterno. Amém? Olha só. E ainda no Salmo 91, ele fala do esconderijo. Olha o que ele fala. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Esse é o nosso Deus. E a última coisa, entrei, vi a videira. Aquela videira, aquele alimento precioso que nos dá alegria, nos dá prazer. E a segunda coisa, aquele caminho que não tinha fim. O que Jesus diz que Ele é? Eu sou o caminho, a
a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho. O Senhor é o caminho. Jesus Cristo é o pão da vida. Jesus Cristo é a porta. Jesus Cristo é a verdade. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Do que você precisa? Do que é que você precisa? De quem? De Jesus. Eu e você precisamos de Jesus. Mas sabe o que eu e você precisamos? Entender que hoje o Senhor nos desafia. Hoje o Senhor nos desafia a sermos os atalaias. Aqueles que avisam. Aqueles que diz, querido, abra a tua mente, abra o teu entendimento. Estamos num tempo perigoso. Estamos num tempo onde nós precisamos entender. O inimigo anda ao nosso derredor, querendo nos tragar. Mas nós temos um lugar seguro, um abrigo seguro, um lugar onde podemos correr. O Senhor Jesus tem tudo providenciado para mim e para você. Eu e você só precisamos crer. Eu e você só precisamos crer. Você aceita o desafio, a incumbência de ser esse atalaia, esse vigia, aquele que avisa o povo: olha, o alarme está soando. Preste atenção, o alarme está soando. E lá em Joel, Deus fala de uma forma tão tremenda também. Lá fala sobre a trombeta estar soando. E lá diz que ele chama os ministros, ele chama os sacerdotes e ele diz: levantem todos, proclamem um jejum, proclamem um jejum. Mas ele diz, e ele fala: ore e diga: poupa o teu povo, Senhor. Poupa o teu povo, Senhor. Eu e você temos essa incumbência de alertar e de orar. Eu e você fomos chamados para dizer: Deus, tem misericórdia. Olha esse povo, olha o povo da minha casa. Porque muitas vezes a gente olha ali fora, não, e dentro. Porque dentro nós precisamos olhar também. Então nós temos esse desafio. Não vamos deixar ninguém pelo caminho. Amém? Não vamos deixar ninguém pelo caminho. Nem os da nossa casa, nem os nossos parentes, nem os nossos amigos, nem aqueles que estão ao nosso redor vão ficar para trás. Amém? Queria convidar você a levantar. Queria convidar você agora a pensar aí no seu lugar. Que tipo de pessoa, em que grupo você se encaixa? E nós vamos orar no final. Tem aqueles que precisam passar pela porta, que ainda não pediram para Jesus entrar no seu coração. Tem aqueles que ainda não entenderam que precisam desse senhorio de Jesus para desfrutar desse lugar de paz. Tem aqueles que já entraram pela porta, mas não têm paz, porque ainda não cortaram a ligação com o mundo. Sabe aquelas pessoas que estão na igreja, mas estão no mundo? E daí diz: mas é tão difícil andar aqui, mas é tão bom andar aqui, mas eu preciso aqui, porque quando eu estou na igreja, estou andando com Deus, eu estou com paz. Mas quando eu estou no mundo, tem um monte de coisa boa. Não, mas você precisa decidir hoje. Ou você não entendeu que só existe um caminho. Só existe um caminho. E é quando você passa pela porta. Que interessante. Eu preciso entrar pela porta para enxergar o caminho. Se eu não entrar pela porta, eu não vejo o caminho. E eu preciso entrar pela porta
reconhecer Jesus na minha vida, para ter acesso a esse caminho. E quando a gente tem acesso a esse caminho, tudo muda. Tudo muda. Porque a proposta de Jesus é diferente. É outra proposta. E o terceiro grupo tem os que já entenderam que foram chamados como atalaias, como sentinelas, como os precursores, mas nesse tempo abandonaram o posto, abandonaram o lugar. E hoje o convite do Senhor é: volta para o lugar, retome o teu posto, retome o teu lugar. Você tem como que diz aqueles negócios que colocam na roupa dos policiais lá? Distintivo, mas ainda é outro nome que eu queria, mas tudo bem. Tem uma plaquinha. Você tem uma marca. Você tem uma marca. E hoje você precisa voltar, assumir essa posição que você já tem. Amém? Eu queria que você fechasse os teus olhos agora. Em qual posição você está? Aquele que precisa ainda passar pela porta, aquele que já passou pela porta, mas não decidiu permanecer no caminho, ou você está naquele lugar onde você precisa retomar o teu posto, a tua posição como soldado de Cristo sobre essa terra. Aquele atalaia que foi chamado, aquele atalaia que foi comissionado para estar no posto, no lugar certo, e que tem a palavra de vida, a palavra de vitória para dar para quem está perto. Eu não vou convidar você para vir aqui na frente, menos que você queira vir, se é livre. Mas eu quero agora orar e pedir que o Espírito Santo mova o teu coração e faça obra em nós, em nome de Jesus. Levanta tuas mãos. Espírito Santo de Deus, Pai, estamos aqui como igreja. Estamos aqui, Pai, como aqueles que realmente, Deus, entendem que tem um chamado, tem um comissionamento. Aqueles, Pai, que precisam alertar o povo. O alarme está soando e precisamos alertar o povo. Precisamos, Deus, ajudar aqueles que estão enfraquecidos na fé, aqueles que estão, Pai, ficando pelo caminho. Pai, nessa noite eu oro. Coloca a mão no teu coração. Pai, traz agora, Espírito Santo. Mostra para cada um aqui as pessoas com quem ele precisa contatar ainda essa semana.
medida que ouviram, à medida que foram para a palavra, ouviram a tua voz e discerniram os teus pensamentos. Pai, em nome de Jesus, eu oro. Abençoa o teu povo, Pai. Abençoa a igreja, Deus. Abençoa, Pai. Abençoa. Pai, que nessa semana cada um tenha experiências sobrenaturais com o Senhor. Pai, que muitos tenham sonhos e revelações. Muitos, Pai. Deus, o teu Espírito inquiete tal ponto que Deus não fiquem parados, mas sejam aqueles atalaias que vão e Deus obedecem ao que o Senhor, o teu comando, em nome de Jesus. Amém. Espírito Santo. Nome é poderoso. Adore ao Senhor. Ele é santo. Aleluia. Dá um abraço em quem está perto. Diga: assuma o teu lugar. Assuma o teu lugar. Amém. Pois teu nome é santo. Que o Senhor te abençoe.